Olá, meu nome é Denise, sou criadora do canal Criarte e Brinque, sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga e especialista em educação especial. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é o quadro de rotina para a TEA. Eu sei que é um assunto muito batido, mas nós temos que entender para que serve, quando usar e como se deve ser usado. Vou fazer a confecção dele e explicar um bônus, um programa gratuito para você fazer. O que é um quadro de rotina? É um recurso visual que organiza as atividades do dia em uma sequência lógica e previsível. Para as pessoas com TEA, ela promove o quê? Uma compreensão do que vai ser feito, autonomia, reduz a ansiedade diante das mudanças. Por quê? Se você entender o cérebro como que a criança autista pensa, ela tem uma rigidez. Se mudar alguma situação, pode provocar ansiedade. Por isso que o quadro de rotinas é importante para esses momentos, para reduzir esse estresse diante de alguma mudança a ser feita. Então, por que usar? Promove previsibilidade, segurança, reduz a ansiedade e o estresse da criança, favorece a autonomia e a participação e auxilia na organização do pensamento e da comunicação e facilita as transições entre atividades sem provocar o estresse ou frustração. Como que funciona? Você apresenta as atividades em ordem que ocorrerão, utiliza recursos visuais, seriam imagem, ícones ou palavras. Deve ser claro, objetivo e adaptado a cada necessidade de cada criança. Pode ser fixo, que é o que nós vamos confeccionar, que é na parede, ou individual, na mesa ou caderno. Tipos de quadro de rotina, que é esse que nós vamos fazer, que é o fixo na parede, tem o individual e o digital. Como montar? Então, eu vou mostrar como que com a confecção do quadro de parede da rotina, vai definir a sequência do que vai ser feito. Você tem que olhar quais são as atividades que a criança vai fazer. Se é português, matemática, história, vai depender de cada situação. Você vai escolher os símbolos e imagens mais adequadas, vai organizar o quadro, vai apresentar e explicar para a criança. E você vai revisar e atualizar sempre que necessário. Dica importante: use imagens reais ou pictogramas que façam sentido para a pessoa. Seja consistente e mantenha a mesma estrutura e localização. A mudança pode fazer com que a criança tenha estresse ou crises. Antecipe mudança como avisos visuais. Primeiro nós vamos fazer isso, depois nós vamos fazer isso. Então, você vai respeitar o tempo de compreensão e adaptação da criança. Exemplo de quadro de rotina. Aí você pode escrever minha rotina, a chegada, a atividade, o lanche, o parque, história, a casa. Esse é um exemplo simples do que vai acontecer. Para lembrar, o quadro de rotina é mais do que organizar atividades, é oferecer previsibilidade, segurança e possibilidades de autonomia para pessoas com TEA. Pequenas mudanças na rotina fazem grandes diferenças. Nós vamos usar um aplicativo gratuito, como fazer os pictogramas, que é o Pict4Me. Antes nós vamos mostrar a confecção do quadro de parede, como que eu fiz, que é esse daqui, que vai ter a sequência vertical e você vai tirando ao longo de que for fazendo as atividades foram já feitas, aí você vai tirando e aí a criança vai tendo noção do que precisa ser feito ao longo do período da aula. Eu vou contar um caso. Tinha uma criança, ela era muito calma. Depois teve várias mudanças, mudou de escola, voltou. E aí ela começou a ter várias crise de ansiedade e crise para querer ir embora. Começava a dar. Criança era muito agitada dentro da sala de aula e não conseguia focar. Depois disso foi aplicado o quadro de rotina. Isso reduziu 70% do estresse dela. No começo é difícil você aplicar, aí vai falar assim, ai, não dá certo, dá. Mas então tem que ser aos poucos e consistente. Aí a criança, ela vai se adaptando à rotina. Então o que vai fazer, aí ela vai ficar mais tempo sentada e sempre tem que ter demanda, nunca deixar ela ociosa para não criar a questão da crise. Então, como que o cérebro do autista pensa? Ele não é flexível, ele é estruturado, ele é rígido. Então, por exemplo, tem mães que contam para mim que quando elas fazem um caminho, elas têm que anteceder. Olha, eu vou virar para esse caminho porque ali está bloqueado, muitos carros, gestionamento. Tem criança que já fica brava, apresenta ansiedade
no próprio carro, quando vai andar, quando muda o percurso. Então, muitas vezes, às vezes, você andando com isso daqui debaixo do braço, sem brincadeira, olha, nós vamos fazer o trajeto, a gente vai passar isso, aquilo, você explicando, você antecipa certas desconforto ou frustrações da criança. Por exemplo, mudar de casa. Então você vai antecipando, ó, nós vamos, né, a gente está nessa casa, nós vamos mudar para uma outra, nós vamos fazer esse caminho. Então a previsibilidade é necessária para um autista para ele não entrar em crise. Por quê? Porque a não previsibilidade gera insegurança nele. O que eu vou fazer? Então aí, quando criança não sabe se comunicar, onde entra a crise. Então, isso daqui, com base científica, reduz muito essa situação. Então, esse papel que eu estou utilizando é o papel Paraná. Ele é mais grosso. Então, eu fiz menor que o tamanho de uma folha para plastificar. Então, eu usei 18 por 65. Então eu vou cortar e depois eu mostro como ficou. Aí o que eu faço? Pego outra parte do plástico e meço até onde foi, tá vendo? A primeira. Aí eu recorto e passo ele várias vezes. A dica é o seguinte, sempre passe, por isso que eu passo 2 vezes, onde tem a parte que está vedada, porque senão pode prejudicar a plastificadora ou enroscar. Então, como eu plastifiquei? Eu coloquei a primeira folha numa parte da placa e passo várias vezes na plastificadora. Esta plastificadora aceita papel mais firme. O que você pode fazer é pegar uma menos densa na espessura e deu certo. Aí a outra parte, depois de eu passar várias vezes, eu coloco o pedaço e faço o mesmo processo. Aí o que falta? Eu fiz um furo e coloquei um fitilho e comprei velcro macho e fêmea adesivado e colei no meio. Tem que ser um pouco mais para colocar também nos flashcards da rotina para colocar um embaixo do outro. Agora nós vamos para esse site. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Pict4Me site. Você entra nele. Ele é simples de tudo. E aí acho que vou ter que colocar o e-mail do Gmail. Aqui já tem um modelo de prancha para você. Eu tenho aqui um modelo, que é esse daqui, quadro de rotinas, que é o que eu fiz, e eu vou deixar esse material na descrição do vídeo para vocês estarem baixando e imprimindo. Esse seria de um quadro de rotina fundamental. Tem também o infantil, arquivo novo. Aí você define quantas você quer, coluna e linha. É muito fácil de montar e utilizar. Você clica nesse quadradinho, aí nessa lupinha você clica em cima e vamos dizer que seria entrada. Então a criança vai entrar, então você vai colocar entrada. Eu gosto de colocar porque ele já vai vir escrito em caixa alta. Aperta o Enter e aí você escolhe qual o melhor. Eu vou querer esse aqui, ó, entrada, tá vendo? Aí você fecha. Olha, já está colocado no quadro. E aí você pode colocar o texto na lateral, no meio, o fundo. Aí a segunda você cria saída. Aí as disciplinas. Vai clicando. Não tem português, então eu coloco língua portuguesa. E aí você coloca o melhor. Vamos supor esse daqui. Vamos supor que eu não quero língua portuguesa, eu quero colocar português. Você vem aqui, clica e você só conserta, ó, vai apagando portuguesa. E aí ele já resolve. Vamos dizer que você errou, você colocou esse daqui. Você não gostou. Você clica e deleta aqui, ó. E aí você faz os outros. Vamos colocar matemática. E assim você vai fazendo com cada um. Você não gostou?
que você faz? Você clica e vai ali na lixeira deletar, e aí você clica de novo e você coloca uma figura melhor, vamos supor essa, e fecha. Então, o quadro é simples de fazer. Vamos supor que você precise, como no meu caso, eu preciso de mais uma, ou linha ou coluna. Então, você clica, vamos supor, deixa eu preencher. Vamos supor que você queira mais colunas ou mais linhas. Você aperta aqui, está vendo? Você clica fora, e aí, ó, tem colunas que, por exemplo, você pode colocar 5, já vem mais uma coluna, ou 7 colunas, tá vendo? Ou linha. Eu posso colocar 6 linhas, e aí vai mais. Então, vai depender de quanto você deseja criar. Se é com 3, 4 colunas, 2 colunas, 6 linhas, 5 linhas. Eu vou pegar minha. Aí você pode salvar, coloca o nome, permite salvar, e você coloca o nome, quadro de rotina, e aí salvou. Para você ver onde tá, ó, arquivo, abrir. Aí ele aparece todos que você salvou. Eu vou no que eu já tinha feito. Aí você clica e ele abre. Então ele fica salvo. Quando você precisar, esse é o quadro de rotina que eu fiz com premiação. Vou deixar no link da descrição do vídeo. E aí é só você aqui, ó, arquivo, imprimir. Se não aparecer, você coloca paisagem, porque geralmente fica retrato assim, ou eu prefiro em paisagem. E aperta imprimir e tá tudo certo. Esse é o quadro de rotinas e também pode fazer materiais com eles. Isso eu vou explicar num outro vídeo. Fique com Deus e até a próxima com mais conteúdo. Não esqueça de compartilhar, de seguir, de comentar, de curtir para ajudar o canal a se promover, tá bom? Um beijo.